7, de 25 a 40. Diz assim a palavra de Deus: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santo, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passarem a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peque que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem faz. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem, quem não casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra para os nossos corações. Nos instrui segundo o teu querer, ó Pai, trazendo a tua vontade à nossa vontade, ó Pai. Nosso Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Chegando aqui, finalizando o capítulo 7, Paulo já vinha falando lá até o versículo 25, a respeito das questões do casamento. E aqui ele estende o assunto, tratando de casamento, mas numa perspectiva um pouco diferente. Se antes ele falava do casar ou não se casar, aqui ele vem falar daqueles que estavam para se casar. Aqui, um dos termos mais discutidos pelos historiadores, pelos exegetas bíblicos aí, é o que Paulo quer dizer quando ele fala as virgens. O termo aqui ele é bem complexo, mas ele dá a ideia de alguém que ainda não tinha completado o compromisso. Então ele vai fazer referência a pessoas que estavam ali em preparação, ou no tempo, segundo a cultura, para contrair o casamento, ou então que já tinham entrado em algum tipo de compromisso, ou já tinham alguma definição sobre isso. Por isso Paulo ele vai enfatizar aqui não sendo rígido, e principalmente quando ele usa as palavras digo eu, não o Senhor, quer dizer que não havia um termo na palavra do Antigo Testamento, ou nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que falasse diretamente contra esta situação. Então, com respeito ao casamento, a lei dizia que o casamento era dado pelo Senhor ao homem. Isso é colocado já de forma muito bem clara. Já foi falado a respeito do que o Senhor pensa a respeito do divórcio, da separação, há um princípio da parte de Deus que deve ser observado quanto a isso, e
que só se tornou ainda permitido na palavra por conta da natureza do coração do homem. Mas aqui Paulo está entrando na situação, é sim ou não. E talvez a gente fique pensando aqui, o que é que Paulo quer dizer? Por que essa discussão sobre se deve casar ou se não deve casar? A grande questão aqui é que esta era uma das perguntas que foram feitas pela igreja de Corinto. Então eles tinham aqueles problemas lá, eles falavam sobre casamento, sobre divórcio, sobre uma série de coisas. E se o marido for crente e a mulher for descrente, e se a mulher for crente e o marido for descrente, isso tudo estava nos questionamentos da igreja de Corinto. E aqui também, esse também era um dos questionamentos. Por isso ele começa o versículo 25 falando: com respeito às virgens, ou aquelas que ainda haveriam de contrair matrimônio. E ele vai falar aqui não só das virgens, mas ele vai colocar duas categorias no texto todo que nós tratamos. São aqueles que ainda não contraíram matrimônio, né? No caso, o costume da época, principalmente Paulo trazendo o costume ali dos judeus, a jovem, quando já tinha suas primeiras menstruações, ela já era tida como apta para procurar contrair o matrimônio. As famílias direcionavam isso. Então ele está falando dessas pessoas, mas não somente aquelas que na juventude estavam para assumir um compromisso, mas também aqueles que já tiveram um compromisso passado e que por conta dessa finalização, no caso aqui ele fala de viúvas e viúvos, já tinham terminado esse ciclo. Mas também a questão de se eles deveriam se casar de novo ou se eles deveriam não se casar de novo. E Paulo, ele é enfático, mas também ele não é duro nessa situação, porque ele coloca aquilo que é a opinião dele. Ele já tinha falado atrás. O que é que Paulo diz a respeito do casamento? Se você consegue viver bem sem, então melhor ainda. E ele faz ênfase nisso aqui, quando diz que aquele que não se casa agrada ao Senhor, mas o que é casado tem que procurar agradar o cônjuge. E ele se preocupa com as coisas do mundo. E ele vai falar isso tanto do marido, aquele que se casa, então ele tem a obrigação para com a esposa e para com o seu lar. E aí é onde Paulo está falando das coisas do mundo, no sentido dessa existência, como ele fala também da mulher, a jovem, bem como a viúva também. Melhor seria, Paulo diz, se você não se envolvesse mais com isso, fica aí, concentre só em viver para o Senhor. É o princípio de Paulo, por quê? Porque era um princípio que ele podia falar muito bem, porque ele tinha assumido esse próprio princípio. Então Paulo vai falar que tem gente que tem o dom do celibato, que pode viver muito bem sem relacionamento, que se puder isso, melhor, você serve o Senhor mais livre. Mas há uma situação que vai agravar tudo isso. No versículo 26, Paulo nos fala sobre uma angustiosa situação presente. Falam aí sobre pelo menos umas 3 possibilidades, né? Dentre elas a questão de uma grande fome que acontecia na época, né? Então era comum naquelas regiões, de tempos em tempos, ano por outro, às vezes acontecia alguma fome, alguma seca, algo que prejudicasse ali o povo. Então aqueles que tinham menos condições acabavam por passar necessidades. É claro que os mais abastados, se eles não conseguiam ali, eles iam comprar, mandavam servos buscar de longe, então eles poderiam passar alguma privação, mas não era algo que pudesse dizer assim, que passa fome. Mas a parcela mais pobre da população sim passava necessidade. Então alguns dizem que pode ter havido uma dessas fomes ali na região de Corinto, por isso Paulo dizia que a situação era angustiosa. Outra situação que é levantada era a situação da perseguição contra os cristãos ali no ambiente do império, o que causava muitas vezes as necessidades entre os irmãos. Por quê? Porque às vezes o império ele apertava o cerco e os cristãos eles perdiam seus trabalhos, seus empregos, suas propriedades, eram desterrados e passavam alguma necessidade. E a terceira, que é a mais fraca, que muitos não vão levar em consideração, seria Paulo se referindo aos fins dos tempos. Só que isso não se alinha muito com o discurso paulino, ou como ele coloca, como ele trata o fim dos tempos, com as palavras que são usadas aqui. Mas havia uma situação que era angustiante. A gente não sabe se era uma fome, alguma dificuldade financeira, ou se era por conta da perseguição que
é que Paulo levanta a questão do casamento. Então, se havia uma fome, se havia uma dificuldade, para aquele que era casado, que tinha que sustentar uma família, que tinha que se preocupar com filhos, a situação era pior. Ele fala, se você não está envolvido com ninguém, é cada um por si, você vai correr atrás só do seu, você vai viver de uma forma mais tranquila. E tranquilo no sentido de não ficar ocupando a mente com isso, não quer dizer de tranquilidade, que não ia passar dificuldade. Mas a gente, quando tem o coração tomado, quando o Espírito Santo faz a obra, às vezes nós não nos preocupamos muito com a nossa própria vida, mas nós nos preocupamos com a vida do outro. Então Paulo vai dizer, era melhor, então, mas é o melhor que ele mesmo afirma um pouco mais à frente. Lá no versículo de número 28. Mas se você casar, com isso você não está pecando. Se a virgem casar, ela não está pecando. Mas eles vão sofrer alguma angústia. O que Paulo está prevendo aqui é alguma angústia, mas a palavra de Paulo não é somente a sabedoria de um homem que está ali tentando dizer, eu estou prevendo que vai ficar mais difícil. Mas também é a sabedoria vindo do Espírito Santo para falar daqueles irmãos que tempos difíceis requerem de nós muito mais coragem. Nós vamos enfrentar dificuldades. Mas o que chama a minha atenção aí no texto é justamente depois que ele abre todo esse negócio, é o versículo 29, até o versículo de número 31. Porque aqui Paulo dá conta, ele vinha falando de casamento. Então, quando ele entra aqui, na verdade, ele fala sobre o casamento, só que a ótica dele não é bem o casamento ele já tinha falado. Ele já tinha dito que podia casar, mas quem tivesse o dom podia ficar sem. Ele já enfatizou que não é pecado. Aí falou, mas são situações que podem ser pedidas, mas no versículo 29 ao versículo 31, aí mostra que ele usa a situação do casamento para falar de um assunto muito maior. Ele diz, isto porém vos digo, irmãos, versículo 29, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Antes de voltar no versículo 32 para a situação do casamento, nessa sentença aqui ele vai nos lembrar, olha, a questão é que a gente não deve ser nada do que parece. Só que ao ler rapidamente, parece que às vezes nós nos perdemos o que Paulo quer dizer para nós. Mas, por exemplo, se a gente for lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo vai dizer, pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa pátria está no céu. A ênfase de Paulo aqui para os cristãos de Corinto é com respeito ao casamento, que a gente tem que ter consciência de que o nosso pensamento tem que estar lá em cima. A questão é que a nossa pátria é celeste. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, quando ele fala de casamento, para aquela cultura é uma situação muito intrigante, porque para muitos deles o casamento não é o que é para nós hoje. Hoje, para nós, ainda que tenha sido deturpado, o que é o casamento? O casamento se pensa num relacionamento, a gente pensa no amor entre duas pessoas. Naquela época, o casamento era algo muito mais cultural e muito mais social do que nós pensamos hoje. É algo que talvez nós não tenhamos ideia. Então, era comum entre os judeus. Por isso, Paulo fala: olha, aquele que tem a sua filha virgem e acha que vai passar o tempo de casar ela e você fica preocupado, então pode fazer. Por quê? Porque era algo cultural. As famílias se preocupavam com isso. Eu pude experimentar um pouco isso no vislumbre, por causa de uma cultura peculiar. Quando nós estávamos pastoreando lá na Bahia, a cidade tinha essa cultura de casar as moças muito cedo. Então, era mais ou menos assim. Os pais não queriam admitir não, mas o que acontecia? Eles faziam a festa de 15 anos da menina. Geralmente fazia a festa no sábado. Aí no domingo estava a família toda reunida, fazia aquele almoço, que a comemoração sempre vinha no dia, a família ficava depois para poder complementar. E aí era o seguinte, era batata. Aí surgiu um rapaz diferente lá que não costumava frequentar a família. Era certo que ele estava ali para poder pedir a mão da menina em namoro.
Porque os pais costumavam dizer o seguinte, que minha filha só namora com 15 anos. Eu não sei até que o pessoal vai com a cabeça, mas com certeza eles já começaram as conversas antes, só que só podia oficializar com 15 anos. Então, dava 15 anos, o sujeito estava lá, quando aparecia com aquela cara lambida lá no negócio, já sabia que o negócio vinha lá. Só que o grande problema disso, sabe o que é? Quando a gente está trabalhando na igreja com as irmãs mais jovens, as adolescentes da igreja, havia uma cultura muito pesada. Por quê? Porque as famílias, na cidade, as famílias assim mais consideradas, que tinham mais condições, que tinham mais recursos, era assim pretendente para as filhas. Mas as famílias que não tinham recurso financeiro, mais pobres, muitas vezes isso não acontecia. Porque o pessoal olhava primeiro a família. Então veja como o casamento era cultural. E aí o que acontecia? Essas meninas fazendo 17, 18, quando elas estavam fazendo 19 anos, elas já estavam desesperadas. Porque na cultura, se fizesse 20, ainda não tivesse namorado, não tivesse pretendente nada, estava ficando para titia. Eu me lembro muitas vezes que tive que fazer muito aconselhamento pastoral com o jovem cliente, porque estava com problema, porque estava desesperada. Por quê? Porque fez 20 anos e não tinha arrumado novo, não estava preparada para casar, porque a cultura impunha o casamento. Ninguém casava, esse negócio de casar com 25 anos lá já tinha passado o tempo, o pessoal já olhava assim, você não vai casar mais. Era um negócio cultural pesado. E quando eu olho para Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, eu me lembro daquele contexto, porque se lá já tinha essa cultura, eu imagino como era a cultura do casamento no tempo de Paulo, que com certeza era muito pior do que isso. Então, quando ele fala aqui e chama a atenção, não é a atenção somente se deve ou se não deve casar, isso ele já tratou anteriormente. E ele diz: se você fizer, está pecando. Então, casar ou não casar, não está pecando. Mas o que ele está falando é que nós não podemos ser dominados pela cultura do mundo. Porque nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser dependentes do mundo. Quando Paulo nos escreve lá em Efésios, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5, ele diz assim: mas toda impuricícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, impuro, avarento, nem idólatra, tem herança no reino de Cristo, que é de Deus. Então, Paulo nos recomenda nas suas cartas a não andarmos como anda o mundo. E é disso que ele está falando aqui. Aqueles que se casam, como se não fossem casados. Aqueles que compram, são como se não possuíssem nada. Ele está falando justamente de um andar diferente do andar do mundo. Aí tem mais os dois textos aqui, não só Paulo, mas também o apóstolo João, lá no Evangelho, no capítulo 17, no versículo 14, diz assim: eu tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João vai dizer que nós não somos do mundo e não devemos praticar as coisas do mundo. Salomão, lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, ele vai lembrar que as nossas atitudes no mundo não devem ser igual às pessoas do mundo. Ele vai falar ali do comerciante, dizendo: a balança enganosa é a abominação para o Senhor. Se os outros faltavam a balança, se os outros faziam negócio errado, se os outros enganavam, o cristão não deveria fazer isso, o crente não deveria fazer isso. Ainda lá em 1 Timóteo 6,6, Paulo enfatiza que o cristão ele deve entender e aprender a viver contente com aquilo que tem. Quantas vezes nós sofremos por aquilo que nós não temos, mas não aprendemos a ter contentamento com aquilo que temos no Senhor. Paulo diz lá em 1 Timóteo 6,6: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E o texto que nós vemos lá no começo fala para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos lembrar, a gente está no mundo, mas a gente deve viver no mundo como se a gente não vivesse no mundo. Parece difícil? Parece complicado, mas na verdade não é. O propósito é somente nós entendermos que as coisas do mundo elas são passageiras e a nossa vida não deve ficar baseada nelas. Então, pegando do 29 até o 31, casados como se não fossem,
os que choram, quer dizer, os sofrimentos que o mundo nos impõe, como se eles não fossem conosco, é como se não chorassem, os que se alegram como se não alegrassem, para não olhar para a alegria do mundo, os que compram como se nada possuísse, porque o mundo dá valor àquilo que tem, nós não devemos dar valor àquilo que tem, os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Por quê? Porque tudo isso passa. E aí ele volta para o casamento, versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e como agradar a esposa. Então aqui ele vai repetir isso, referenciando a viúva, a virgem, cuidar das coisas do Senhor e colocando sempre essa questão. Uma família é uma responsabilidade, mas conforme o próprio apóstolo Paulo falou um pouco mais atrás em Corinto, não constituir a família é para quem tem o dom. Então tem pessoas que nasceram com o dom para isso, mas eu arrisco dizer aqui sobre interpretação minha, né? A grande maioria não tem o dom para isso. A maioria de nós não tem o dom para isso. Então, a esses Paulo diz: se você não tem o dom para viver sem cônjuge, sem esposo, sem um esposo, então que se case, que melhor é casado que viver abrasado. A questão é o exame que nós fazemos no mundo. Nós não devemos ficar presos àquilo que o mundo determina para nós. Então, eu não devo pensar ou moldar a minha vida por aquilo que as pessoas esperam de mim. Essa é a grande questão. A gente vai olhar, fulano tem que casar. Não, se ele não consegue viver sozinho, se a vida não... então é preciso casar mesmo. Mas não é tem que casar porque o outro acha que tem que casar. O que Paulo está levantando aqui é isso. Agora a grande questão aqui é o seguinte: quando Paulo fala do não casar aqui, ele fala não, a pessoa não constituir uma família para cuidar das coisas do Senhor. Aqui não serve a pessoa pegar a fala de Paulo e dizer, então não vou casar. Mas o sujeito não casa para poder viver aí no mundo, aproveitando a vida, para lá e para cá, mas abandonando o Senhor. Isso aí não está dentro do princípio que Paulo está apresentando para nós. Ele está falando do princípio de um tempo de perseguição, de dificuldades financeiras, de dificuldades de sobrevivência, onde ele pensa, olha, se você não fizer isso, se apega ao Senhor, a fazer as coisas com o Senhor, e dedique a sua vida a isso, e você vai ser feliz. Agora, se a pessoa diz, eu não quero casar, só que eu não quero me envolver com as coisas de Deus também, o que é que vai preencher o seu coração? Tem gente que acha que nada preenche o coração, né? Por isso ele fala nos versículos anteriores, aquele que vive no mundo como se não vivesse no mundo. As coisas do mundo, elas não podem tampar o buraco que nós temos, é a necessidade que nós temos do favor de Deus. E essa necessidade é cumprida nas coisas de Deus, bem como também através do nosso relacionamento uns com os outros, especialmente o relacionamento marido e mulher. Versículo 33, ele segue dizendo: dizem por isso em favor dos vossos próprios interesses, não que pretendem enredar-nos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Olha aí o final do versículo 33. É o que possibilite vocês consagrarem a sua vida desimpedidamente ao Senhor. E aqui eu faço um espelho aqui, que não é sobre casamento, mas às vezes a gente se depara com pessoas, quando a pessoa fala assim, não, eu estou muito ocupado, está faltando 5 anos para eu aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar às coisas de Deus. O exemplo que eu tenho é que 70% das pessoas que falam isso, quando aposenta, é aí que não se preocupa com as coisas de Deus mesmo. Deus não chama ninguém desocupado. Se a pessoa não se preocupa agora, fica dizendo depois, quando chega depois, aí a pessoa para de trabalhar, aposenta, aí, agora eu posso viajar, e aí, some, e a igreja, e as coisas de Deus, nada. Então, lembra que Paulo está falando aqui, desimpedir para o trabalho nas coisas de Deus, né? E aí ele vem no versículo 36, né? 37, 38, ele vai falar sobre aqueles, e aqui já não é para a pessoa, se ela decide se casa, ou se decide se não casa, né?
Está falando primeiro com a pessoa. Isso aqui eu tive que falar muito na história lá que eu contei, né, para as jovens. Dizer, para com isso. Né? O mundo não está acabando. Esse negócio que tem que casar, isso é coisa da sociedade. Se Deus não mandou a pessoa até agora, você vai casar com qualquer um, vai ficar infeliz. Tem que procurar fazer as coisas no tempo de Deus. Então, não é isso. Se Deus não mandou, sabe descansar também do Senhor. Aqui é para aquele que é responsável, que está falando no caso do pai da menina que está chegando na idade de casamento, e ele começa a se preocupar: eu caso, eu não caso, eu faço minha filha casar, eu não faço minha filha casar. Ele está falando das pessoas fora, e aí vai envolver todos nós como cristãos, né? Eu costumo dizer que a gente, como crente, dentro da igreja, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós temos um princípio dentro da igreja que foi distorcido também. Muitas vezes nós forçamos a situação. Às vezes tem jovem assim, e está lá e fica, não, vamos ter que casar, não, esse namoro aí, e fica aquele negócio assim, o jovem tem que casar, o jovem tem que casar, e a gente não sabe olhar para o jovem, será que o jovem está querendo casar naquele momento? Será que ele está preparado? E na pressão vem aquela coisa toda, por quê? Porque no bom entendimento dentro da igreja, o jovem dentro da igreja, com o bom entendimento do evangelho, ele vai entender que o sexo foi feito só para depois do casamento. Só que aí que vem o problema, com a pressão da igreja e o não buscar isso aqui que Paulo está falando, de analisar bem as coisas. Às vezes a gente fica pressionando, e muitos jovens têm se casado dentro da igreja e não têm tido casamentos que sejam duradouros. Por quê? Porque muitas vezes eles casaram porque achavam que tinham que casar, porque colocaram na cabeça dele que ele não era uma pessoa completa se ele não estivesse casado. Ou então casou porque os hormônios estavam fora da pele e não podia fazer antes, ele tinha que casar para poder fazer. E aí o que é que acontece? Hoje em dia, quando você vai fazer uma pesquisa, você descobre que o nível de separação dos divórcios dentro da igreja é praticamente o mesmo número de divórcios proporcionalmente ao que acontece fora da igreja. E não deveria ser. Se a gente tem um entendimento do que é a palavra de Deus, se a gente tem um entendimento do que é o casamento segundo a Escritura Sagrada, da união que é dada por Deus e do princípio divino, nós não deveríamos errar tanto quanto o mundo erra. Mas infelizmente o que tem sido demonstrado aqui na igreja tem errado na mesma medida que o mundo erra. Isso por quê? Porque a gente não observa a palavra de Deus. Quando Paulo fala lá, olha, se você acha, lá no versículo 36, ele fala para o pai aqui, se você acha que não está tratando com decoro, está sendo bom, não está tratando com qualidade a sua filha, porque está passando a idade, a flor da idade, e acha que tem que fazer ela casar, case ela, não peca, você não vai pecar por isso. Mas se você no coração acha que não precisa casar, também não se martirize, pensando no outro, se não casar e depois ela não vai. Não, ele está falando, procure fazer aquilo que o coração está dando, não seja influenciado por aquilo que vem de fora, mas seja influenciado por aquilo que a palavra de Deus apresenta ao seu coração. Então nós temos que ter o nosso ânimo muito bem firmado. Por isso eu diz no versículo 38, né? Quem casa sua filha virgem faz bem, e quem não casa faz melhor. Então não tem nada de ruim aqui apresentado por Paulo. Se fizer de um jeito, está bom. Se fizer de outro jeito, segundo a concepção de Paulo, está melhor. Em ambos os casos, nenhum dos dois se torna pecaminoso. O grande problema é quando a gente acha que por não fazer alguma coisa é pecaminoso. E nisso nós temos pecado muito dentro da igreja. Outra situação que eu posso contar aqui, pastoreando uma determinada igreja, chegando, já havia uma irmã na igreja, já não era muito jovem, também tão velha assim, né? Mas que havia passado por um divórcio, o marido antes mesmo da igreja, foi embora, abandonou, não queria mais nada com ele e foi embora. Só que ela viveu muitos anos sem tocar a vida em frente. Por quê? Porque colocaram na cabeça dela aquela ideia de que se a mulher separar, que volte para o marido. Só que a própria Escritura, quando fala a respeito do divórcio, ele fala do abandono. E foi exatamente aquilo que tinha acontecido com ela. O sujeito apostatou da fé e abandonou. O que Paulo diz nessa situação? Ele fala, se o outro foi embora, você está desobrigado. Mas muitas vezes a gente não lembra disso. Por isso Paulo fala que faz bem, mas no versículo 39 ele diz,
que enquanto está viva, a mulher está ligada ao marido. Contudo, se morrer, fica livre. Fica livre para se casar de novo ou para não se casar de novo. O que Paulo está falando aqui é de liberdade. Mas ele reforça no versículo 40 o pensamento que ele já vem desenvolvendo, dizendo: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Paulo faz questão de enfatizar. Então, são princípios de liberdade que Paulo está trazendo. E essa liberdade ela precisa ser entendida. Porque quando a gente perde essa noção, a gente vai começar a pegar como se uma coisa fosse a única verdade, a única intransigente. E muitas vezes nós ferimos as pessoas por tentar impor para os outros o nosso próprio pensamento. Você vê que Paulo fala para os irmãos: se você acha que deve fazer assim, está no seu coração, faz bem, não está pecando. Eu acho que é melhor desse jeito. Mas às vezes o que a gente acha que é melhor, a gente coloca no outro e fala: se você não fizer desse jeito, você está errado. É justamente a ênfase que Paulo traz para nós, porque muitas vezes as nossas certezas não são por causa do nosso entendimento da palavra de Deus. E eu falo isso especialmente dentro do ambiente da igreja, do povo de Deus. Muitas vezes há muitos irmãos que têm certezas muito grandes de algumas coisas, só que são baseadas na sua própria cultura e não na palavra de Deus. É baseado no seu conhecimento familiar, é baseado no ambiente onde ele vive e não na palavra de Deus. Porque muitas vezes a palavra de Deus ele dá direcionamento, mas diz, assim como Paulo está dizendo: se você fizer assim, faz bem, mas eu acho que se fizer assim, faz melhor. Mas se for do primeiro jeito, não está pecando, e do outro também não está pecando. A Bíblia tem muita situação como essa, mas num tempo em que as pessoas têm dificuldade em parar para pensar o Evangelho, para raciocinar, as pessoas só querem a resposta pronta para chegar, e eu fico muito assim, como é que eu posso falar? Vou usar a palavra triste, que eu não acho outra palavra, né, que triste com isso, é quando as pessoas chegam e se perguntam: pastor, isso é pecado? E às vezes são coisas muito simples, mas as pessoas se acostumaram só com uma resposta. Ele quer perguntar: isso é pecado? Ele quer sim ou não? Eu faço sim ou não? As pessoas se acostumaram a só fazer uma consulta com a resposta. Por isso tem gente que acha que o chat GPT é a coisa melhor do mundo, que só quer chegar lá e perguntar, né? Então perguntar para a Alexa: Alexa, é isso assim, 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 e a inteligência artificial vai responder. Só que aí o que é que você acontece? Você já descobriu hoje, já é comprovado, que a inteligência artificial mente, para não contrariar você também. Se você não pedir ela para falar sinceramente, ela mente para você. Né? Eu já acompanhei vários casos de teste que as pessoas fizeram, pedindo para a inteligência artificial fazer alguma coisa que ela não faz. E ela dizia que estava fazendo, mas não estava fazendo. E aí quando a pessoa dizia: me fale sinceramente, você está fazendo ou não? Aí a própria inteligência artificial respondia para ele: olha, eu não consigo fazer isso. E por que você não disse? Para não contrariar você. Então esse negócio de perguntar sim ou não existe. E a palavra de Deus também não funciona desse jeito. A gente precisa olhar e fazer o nosso próprio julgamento. O pecado ele não está no que se faz ou não se faz, mas qual é o propósito do coração que nos leva a fazer ou não fazer. Que as pessoas não entendem, o pessoal fica aí brigando com a escritura, porque diz lá, por exemplo, não matarás. Aí vem um grupo como os anabatistas lá no tempo da reforma, que não iam para a guerra, que dizia que era contra a sua religião matar qualquer pessoa. Só que quando a Bíblia fala não matarás, a tradução mais perfeita seria não assassinarás. A própria Bíblia estabelece que em guerras, lutas, defesa, essas coisas elas tomam um outro patamar. Então não é simplesmente tirar a vida. Nossa confissão ela foi muito acertada nisso, mesmo sendo feita lá em 1600 e pouco. Mas quando ele fala ali sobre o mandamento, ele vai dizer que o cristão, no serviço do seu dever, seja oficial da lei, ou seja um soldado em batalha, que tira no serviço do dever a vida do inimigo,
ele não está contraindo pecados, porque ele está numa situação de guerra, uma situação diferente. A Bíblia nos fala disso, lá no livro de Reis, quando conta a história de Davi, e Davi e Joabe matavam gente pra caramba. Quando foi para Davi pegar a filha de Saul para ser sua noiva, Saul disse que ele tinha que entregar 100 prepúcios de filisteus. Então tinha que matar 100 filisteus. Davi foi lá e matou 200. Joabe era o general de Davi, matou muita gente, mas em guerra. Quando Joabe, sem estar em guerra, matou o irmão de Abner, Davi teve por condenado, a ponto de quando ele vai entregar o trono para Salomão, ele fala: olha, Salomão, por o relacionamento que eu tinha, que eu devia a Joabe, eu não impus o peso do pecado sobre ele, mas você, como meu filho, não deu prosseguimento, porque ele derramou sangue fora da guerra, e o Senhor vai cobrar isso dele. Então não deixe ele ir a bom termo, toma providência sobre isso, para que o pecado dele não recaia sobre você por conivência. Então Joabe matou 500, 800, 1000 pessoas. Mas o que foi pecado nele foi quando ele matou o irmão de Abner, que foi fora da guerra. Porque aquilo ali era pecado. Então, quando Paulo está falando, a Bíblia nos dá essa escolha. Ele vai dizer que pode fazer ou pode não fazer, mas nós precisamos parar de tentar impor para as pessoas aquilo que nós entendemos como certo. Precisa parar de oprimir as pessoas aquilo que a gente acha que é o melhor. Porque o que a gente acha que é o melhor nem sempre é o melhor. Mas aqui ele usa principalmente aqui para nós pensarmos o casamento, o relacionamento. Hoje a gente tem que colocar como questão o namoro sobre esses princípios. Primeiro, não é igual ao mundo. Então, nas palavras dos versículos anteriores, aqueles que namoram como se não namorassem. É isso que eu quero dizer. Não é o namoro que o mundo faz. A gente não deve agir como o mundo. Mas a gente deve olhar que nós não devemos buscar as mesmas coisas que o mundo busca. Não devemos ser guiados pelos mesmos princípios que o mundo rege. Mas antes nós precisamos ser santos, separados diante do Senhor, procurando no Senhor fazer a sua vontade e atender ao seu querer em nossa vida. Então, por isso que eu termino. Todavia, será mais feliz, olha como diz, se permanecer por você, segundo a minha opinião. Então, aqui ele diz: olha, pode se casar, mas pode também não se casar. Mas o principal, que é o final do versículo 40, que eu quero destacar, em relação a relacionamento e casamento, né? Ele vai falar das viúvas, né? Dizendo que a mulher, quando o marido fica livre, então ela pode escolher se sim ou se não. Mas a ênfase que ele dá na última frase é: pode casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então que a gente não se esqueça disso. Ele está dando aqui: você pode casar, pode não casar, só que não guia as suas coisas pelas coisas do mundo. Mais uma coisa além: no Senhor. Quando se trata de relacionamento, esse é um termo que não pode ser apagado de forma nenhuma no nosso pensamento da Escritura sobre a vida. Somente no Senhor. Deus não nos chamou a relacionamento desigual, mas para estarmos na presença do Senhor. E aí eu falo, para finalizar, o que eu costumariamente falo. Geralmente a ideia mais aceita é que Paulo era viúvo e não se casou de novo. Só que também tinha um bom celibato, então não precisava se casar. Aí vai repetir o quê? Que o primeiro casamento Paulo ele se casou porque todo fariseu ele tinha que se casar. Se ele não fosse casado, ele não subia de posto lá no farisaísmo, não chegava a lugar nenhum. Então parte do casamento também foi por uma imposição social. Então, por isso que ele fala, a gente não deixar que a imposição social venha sobre nós. E segundo, ele fala de algo que está acontecendo, que ele acha que é mais feliz porque estava no Senhor. Por isso ele diz: eu penso que tem o Espírito de Deus, né? Mas aqui, voltar aqui para lembrar, geralmente tem pastores que o sujeito ele começa a namorar com um descrente,
ou a moça começa a namorar com esse crente, ele já pega disciplina. Eu conheci alguns assim. Começou a namorar com um crente, disciplina, está disciplinado. E eu já vi essa situação, porque quando eu chego, eu leio as atas do conselho. Né? Então, de jovens da igreja que começaram a namorar com um crente, aí foi disciplinado. Aí voltava, depois era disciplinado de novo. Depois voltava, era disciplinado de novo. Aí depois casava e não tinha mais disciplina. Né? E aí eu me questiono. Para mim, o que acontece é o seguinte, isso eu sempre falo. O que gera a situação de disciplina num jovem que entra num relacionamento como esse, ele está fazendo algo que vai contra o princípio que Deus ensinou. Então isso já vai gerar problema para ele. Tem que estar preparado para enfrentá-lo. Mas o que eu falo é o seguinte: o que pode gerar uma disciplina, na minha opinião, é assim que eu trato, de um jovem ou de alguém da igreja que começa a namorar com alguém que não é crente, são as situações que esse relacionamento leva. Não é um relacionamento em si. E essa advertência, quando eu estou na igreja, que tem alguém que começa um relacionamento como esse, que tem uma proximidade para poder aconselhar, eu vou falar: olha, você presta atenção. Eu não vou chamar você no conselho para me disciplinar por causa desse relacionamento. Agora, se por causa do relacionamento, porque seu namorado vai para a festa e você for com ele, eu vou disciplinar você. Eu já vi situação em que a mulher era casada, crente casada, com o marido não crente. E o marido ia para a festa e bebia, ela ia para a festa e bebia com ele. Aí é porque é casada com não crente? Não, é porque ela não foi crente o suficiente para não estar no lugar errado. Então não é a situação, são as atitudes. Quando Paulo fala aqui, se casar no Senhor, se relacionar no Senhor, é para a gente fugir de problema. A gente precisa saber muito, não é um negócio fácil entrar num relacionamento em que há disparidade nessa situação. Então não adianta entrar pensando: Deus vai fazer um milagre aqui. Você não adianta pedir milagre para Deus, você fazendo aquilo que Deus mandou você não fazer. Então pode ser que Deus tenha um plano? Pode ser. Mas eu não posso contar com isso, sendo que a Escritura diz: somente do Senhor. Então a gente tem que olhar isso como olha para o mundo. E o mundo é muito inteligente para isso. Eu tive um professor de escola técnica, nada de crente, mas ele dizia: o problema do casamento é que o homem casa pensando que a mulher não vai mudar, e a mulher casa pensando em mudar o marido. E é justamente essa a mentalidade que as pessoas têm. E ela só foca no outro: eu quero fazer, eu quero que o outro seja isso, seja aquilo. E às vezes a moça casa lá que não, vamos casar, eu vou mudar ele. E às vezes a gente entra na mesma mentalidade do mundo, o pessoal vai falar: não, eu vou trazer para a igreja. Não, eu vou trazer ela para a igreja. E aí quando chega lá e não consegue, porque ignorou o sinal da palavra de Deus, aí fica se lamentando. Mas não adianta se lamentar, a gente descumpre aquilo que Deus lamentou. Se você entrar, entra com o coração aberto, mas entra com convicção que você vai ter que ter força. Né? Porque você vai ter que provar duplamente. Então, saiba disso. E não é para ninguém ficar contando que os outros têm que ajudar. Não, ninguém tem que ajudar, não. Se você for contra a palavra, é você e Deus. É pedir força para Deus e seguir em frente. Se Deus for benevolente, vai ser a seu favor. Mas Ele não dá garantia. Por quê? Porque Paulo fala: se nós estamos no mundo, devemos viver como se no mundo nós não estivéssemos. Então esse é o princípio que Paulo nos traz. Relacionamento. Cuidado. Cuidado para não tentar usar o princípio bíblico para o benefício próprio. E cuidado para não tentar levar nossa vida pelo princípio do mundo e depois querer que o Senhor abençoe sem aplicarmos o princípio de Deus. Amém?